Olá pessoal, eu sou a professora Charlene, sou professora de História. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a história do Egito Antigo. Vou falar um pouquinho sobre as peculiaridades, da cultura egípcia. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a religião dos egípcios. Os egípcios possuíam uma religião, como a gente já tinha mencionado no vídeo aula 1, uma religião que se diz ser chamada de politeísta, porque eles acreditavam em vários deuses, né? Então a gente muitas vezes fala que a religião é politeísta antropomórfica. O que seria isso? Antropomórfica. Que os deuses têm características humanas, ora eles praticam o bem, ora eles também têm desejos de praticar o mal. Quando a gente diz que é uma religião politeísta zoomórfica, é porque o animal se torna um deus. E quando a gente diz que é antropozoomórfica, é uma mistura de humano com animal. Então, essas são características básicas então que se fala. Então, se uma religião é antropomórfica, é porque os deuses têm características humanas. Eles podem matar, eles podem mentir, enganar, né? Não só praticar o bem. Zoomórfica quando um animal se torna um deus, né? E antropozoomórfica quando tu tem a metade humano, metade animal. Bom, os egípcios tinham diversos deuses, né? O Amon-Ra era um dos principais deuses, que era considerado o deus Sol. O Osíris tem tudo a ver com o que eu falei no vídeo aula 1, que ele representa a morte e a ressurreição dele pela a sua esposa Ísis, representa as cheias do Nilo, do rio Nilo, e as secas, porque o Sete, o irmão dele, vivia, né, tentando matar o Osíris, né, em duas tentativas. Então a Ísis ressuscita, então isso significa, né, a sua vida e sua ressurreição, então a seca e as enchentes. E o Anubis, que é o deus dos embalsamadores. Então tem uma gama imensa de deuses, né, por isso politeísta, crença em vários deuses. Os egípcios cultuavam muito a crença na vida após a morte, por isso que eles faziam todo um ritual, né, de mumificação. Então eles praticavam o processo de mumificação, que levava em torno, né, aí de 35, 40 às vezes, né, tem alguns livros que até falam em mais dias, 70 dias. Então eles passavam primeiramente, né, a tirar todas as vísceras, que é os órgãos, que é a fonte de apodrecimento, né. Depois eles deixavam, né, embriagados por 40 dias, né, então o processo levava em torno de 70 dias às vezes. Então deixava 40 dias embriagado no bicarbonato de sódio, no sal, né. Depois, né, eles costuravam, limpavam, passavam óleos e aí sim ia para o sarcófago, né. Então era um processo que era bastante demorado. Isso era um processo que somente era desenvolvido para os faraós ou para os membros que eram sacerdotes ou algumas esposas, só os membros da elite, porque era um processo caro, era um processo demorado que a população mais carente não tinha condições de passar, né, por esse processo. As pirâmides então eram usadas primeiramente para serem túmulos. Então usavam, né, como se fosse ali um túmulo, colocava o sarcófago depois de todo o processo de mumificação e eram enterrados. Principalmente os faraós, né, porque uma edificação dessa custaria uma fortuna, né, e tempo e anos, né. Então o faraó é que passava por esse processo porque ele é considerado um deus também, né. Então por isso que ele vai também passar por esse processo acreditando numa vida após a morte. Os egípcios, então, né, praticavam, né, essa questão da mumificação, todo um ritual, né, amuletos sagrados, né, iam em torno da múmia para protegê-la e assim sucessivamente. A máscara mortuária de ouro, né, era pesada, ouro maciço, tudo com as características do próprio faraó. Bom, outra coisa que eu quero comentar aqui é a respeito, né, que o sistema político que vigorou na história do Egito é um regime chamado de teocracia. O que é isso, teocracia? É um regime político. Teo significa Deus, então significa que o faraó era considerado um deus vivo,
né? E também representava, além de ser considerado um deus, ele representava todo o poder do Egito. Então ele ocupava o topo da hierarquia, né? Dessa pirâmide social. Ele era a figura mais importante. Abaixo deles vinham os nobres, que eram os sacerdotes ligados à religião. Depois os escribas e os soldados. Os escribas eram quem escrevia, então o Egito já possuía escrita. Soldados, comerciantes, artesãos, os camponeses ligados nessa questão da agricultura, que era importante na história do Egito, e os escravos, que muitas vezes podiam ser, né, capturados, ou também escravos por crimes e dívidas. Bom, a parte econômica do Egito, a base da economia egípcia, o que sustentava os egípcios, era a agricultura, tá? Então, por isso a importância do rio Nilo, um rio, então, que vai ser utilizado nessa questão das suas cheias, né? Vai deixar um humus, que vai ser utilizado como um fertilizante natural, então, nessa questão da agricultura. Então, a principal coisa que os egípcios faziam era a agricultura. Além da agricultura, né, sua economia também se baseava na criação de animais, nas atividades artesanais, na pesca, no comércio, né? E eles possuíam sim escrita. Os egípcios possuíam a escrita que é chamada hieróglifos, que é essa escrita desenhadinha, né, que era muito feita nas pirâmides, né? Também depois as pirâmides, como eram construções, né, e como eles tinham a crença na vida após a morte, eles levavam muitas riquezas para dentro das pirâmides, que depois com o tempo foi para o Vale dos Reis, que era tudo subterrâneo. Então os túmulos passaram a ser subterrâneos, porque havia muitos roubos e saques nas pirâmides. Então os faraós decidiram criar uma região, né, de montanha, onde era mais protegido até para se fazer, né, uma defesa do território. Então ficou no Vale dos Reis, onde se era colocados os corpos, né, mumificados dos faraós. Então esse tipo de escrita era muito utilizado nas paredes, né, desses templos, e também, né, onde se enterrava ali os faraós, que é a escrita hieroglífica ou hieróglifos, que é essa aqui, né? Bom, também tem a escrita demótica. Outra coisa também ali a respeito da religião, esse aqui foi um faraó, né, que foi o Tutankhamon, foi uma tumba achada em 1922 pelo Carter, e que foi um dos grandes achados egípcios, né? Muita coisa se veio à tona na história do Egito com o achado da tumba de Tutankhamon. Aqui tá a máscara mortuária dele, né? E ali na hora da morte, né, se usava muito o livro dos mortos e a crença, né, do julgamento de Osíris. Então, quando o faraó